Eu sou Luciana e o tema que nós vamos desenvolver hoje é síntese proteica. Em aulas anteriores, nós já vimos que o núcleo é capaz de produzir e exportar para o citosol moléculas de RNA mensageiro maduro, como essa aqui, que apresenta o cap5', aqui em vermelho, e a cauda poli-A. Ele exporta também pronto para o núcleo moléculas de RNA transportador, como essa aqui, e as subunidades ribossomais, a subunidade ribossomal maior, ou 60S, e a subunidade ribossomal menor, ou 40S. Esses elementos, em conjunto, vão atuar para sintetizar cadeias polipeptídicas como essa aqui representada. Nesse momento, então, dessa síntese de uma cadeia polipeptídica, vai ser utilizada a informação contida nesse RNA mensageiro, a mensagem contida nesse RNA mensageiro, e no momento da síntese proteica, então, essa linguagem, essa mensagem contida numa linguagem de nucleotídeos vai ser transformada numa linguagem de aminoácidos. Por isso, a síntese proteica é também chamada de um evento de tradução. E nós vamos estudar agora, então, em detalhe, o que acontece durante esse processo inteiro, durante esse processo, então, de síntese proteica. Para melhor desenvolver o tema, nós vamos dividir a síntese proteica em 4 etapas. A primeira delas consiste justamente na ligação do aminoácido específico com o seu transportador específico. Porque a gente percebe que assim que o RNA transportador chega no citosol, ele ainda não está transportando nada, né? Então, a primeira etapa de uma síntese proteica vai ser justamente a formação da molécula que nós chamamos de aminoácido RNA transportador. E essa etapa, então, seria a etapa de síntese desse aminoácido RNA transportador, também chamada de ativação de aminoácidos. A síntese de um RNA transportador carregando aminoácido, de um aminoácido RNA transportador, vai ser feita por 2 reações químicas. Na primeira delas, o aminoácido específico vai ser ligado a uma molécula de AMP e numa segunda reação, esse aminoácido vai soltar esse AMP e vai ser transferido para o AMP que está na extremidade 3' do RNA transportador. Essas 2 reações vão acontecer em enzimas bastante específicas, chamadas de aminoácido RNAT sintetases. Existe uma sintetase, uma aminoácido RNAT sintetase para cada aminoácido presente no nosso organismo. Então, nós temos 20 aminoácidos, portanto, 20 aminoácido RNAT sintetases. Essas sintetases, então, reconhecem seus aminoácidos específicos e aí liga a esse aminoácido uma molécula de AMP. Numa primeira reação. Nesse slide, nós vemos aqui em azul uma RNAT sintetase, né? E aqui a gente não está vendo, mas o aminoácido já está ligado a ela e já está ligado a um AMP. Simultaneamente, vai acontecer também a interação da sintetase com a molécula de RNA transportador. Mas também não é qualquer molécula de RNA transportador que cada sintetase consegue reconhecer. São moléculas específicas e nós notamos isso aqui no esquema pela íntima interação em vários pontos, né, da sintetase com o RNA transportador. E nós percebemos que uma região do transportador bastante importante de ser reconhecida pela sintetase é essa aqui, que é a região do anticódon. Então, assim que acontece esse reconhecimento do RNA transportador, o RNA transportador é colocado, sua extremidade 3' é colocada no mesmo sítio ativo da enzima onde se encontrava o aminoácido. Agora, a nossa enzima está aqui nesse slide em verde. Assim que o RNA transportador tem sua extremidade 3' colocada nesse sítio ativo, ele dá um empurrão no aminoácido. E aí a sintetase tem uma outra chance de verificar se realmente o aminoácido que ela pegou é o correto. Porque se não for o aminoácido correto, esse aminoácido vai ser jogado para esse sítio, que é um sítio de edição, e dali ele vai ser jogado de volta para o citosol e a molécula, então, de RNA transportador vai ter nova chance de se ligar ao aminoácido correto, que vai entrar em um segundo momento. Assim acaba, então, essa primeira etapa da síntese proteica, que é de formação de um RNA transportador, agora carregando aminoácido. Lembrando, então, que é uma etapa bastante específica. Cada aminoácido vai ter o seu transportador ou seu conjunto específico de transportadores, formando uma molécula parecida com essa. Muito bem, passamos agora para a segunda etapa da síntese proteica, que é a etapa de iniciação. O que vai acontecer nesse momento? Nessa etapa, então, de iniciação, o que vai acontecer é que uma subunidade menor do ribossomo, uma subunidade 40S, já associada com vários fatores proteicos, chamados de fatores de iniciação, que não estão aqui representados, vão se associar com o RNA transportador iniciador da síntese, que carrega o aminoácido metionina, e esse aminoácido RNAT está sendo escoltado aqui por um fator de iniciação de eucarioto 2,
que está ligado ao GTP, formando um complexo que, por sua vez, vai reconhecer o cap5' de um RNA mensageiro. Esse cap5' também vai estar associado a vários fatores proteicos, como esses que estão aqui em marrom e em rosa. Essa associação forma, então, um complexo desse tipo, e aí, a partir da formação desse complexo, a subunidade menor do ribossomo, portando o RNA transportador iniciador, vai se soltar da região do cap5' e, com gasto de ATP, ele vai começar a deslizar sobre a molécula de RNA mensageiro em direção à extremidade 3' dessa molécula. Ele vai continuar deslizando sobre essa molécula até que uma trinca de nucleotídeos, a trinca A ou G aqui do RNA mensageiro, for encontrado por esse complexo portador aqui do RNA transportador iniciador. Por quê? Porque nesse momento, o anticódon desse transportador consegue fazer pontes de hidrogênio com esse AUG, ou seja, o anticódon aqui desse RNA transportador iniciador é complementar ao códon AUG. E aí, depois que ocorrerem as pontes de hidrogênio entre códon e anticódon, essa molécula vai se aproximar mais do RNA mensageiro, como nós estamos vendo nessa parte aqui do slide. Assim que acontece essa associação mais íntima, esse complexo se estabiliza e isso favorece a clivagem do GTP a GDP. Assim que acontece a clivagem desse GTP, o fator proteico então se solta do complexo todo, deixando seu RNA transportador ali naquela região. Agora então já é possível chegar nesse momento para formar o ribossomo, a subunidade maior desse ribossomo, a subunidade 60S. Então, notem que nós só vamos ter o ribossomo montado efetivamente no citosol se estiver acontecendo uma síntese proteica. E aí, então, a partir desse momento, fica disponível aqui um sítio para ser reconhecido por um novo RNA transportador que vai estar carregando um novo aminoácido e ele entra, então, nesse sítio, fazendo a ligação do seu anticódon com o códon do RNA mensageiro que está ali colocado. Nesse momento, os dois aminoácidos aqui vão estar bastante próximos e vai acontecer uma ligação peptídica entre eles. Como que acontece essa ligação peptídica? Essa ligação peptídica vai ser favorecida pela molécula de RNA ribossômico 28S, que está lá na subunidade maior do ribossomo. Essa molécula, na verdade, é uma ribosima e ela vai favorecer, então, a ocorrência da ligação peptídica entre a extremidade aminoterminal do segundo aminoácido e a carboxiterminal do primeiro aminoácido, que era a metionina. Então, no sítio ativo dessa ribosima, esse nitrogênio ataca esse carbono, formando uma ligação covalente com ele. Com isso, se rompe uma ligação de um hidrogênio daqui e se rompe essa ligação covalente aqui. O hidrogênio que saiu de lá chega a esse oxigênio, formando um grupo hidroxilo e libera o RNA transportador, como a gente está vendo aqui. Se forma, então, a ligação peptídica entre o nitrogênio e o carbono, que é essa ligação que nós estamos mostrando aqui no slide. Assim que acontece essa ligação peptídica, acontece também uma mudança na conformação, então, dessa subunidade maior do ribossomo, porque é diferente a subunidade ter dois aminoácidos justapostos, mas não ligados, e ela está em associação agora com um dipeptídeo. Então, assim que acontece essa ligação peptídica, a subunidade maior do ribossomo muda de conformação e ela, então, caminha, se desloca aqui à direita em direção à extremidade 3' do RNA mensageiro. Nesse momento, então, nós já iniciamos a terceira etapa da síntese proteica, que é a etapa de elongação. Para acertar agora a disposição das duas subunidades, vai chegar um fator de elongação que vai se associar nessa região e vai puxar a subunidade menor para restaurar o ribossomo, como nós vemos aqui. Nesse momento, então, um novo sítio aqui fica disponível para a entrada de um novo RNA transportador e nós vamos acompanhar melhor essa nova fase da elongação aqui nesse slide, em que nós estamos vendo então aqui o sítio que vai receber o novo RNA transportador, é esse RNA transportador que vai tentar chegar nesse sítio A nesse momento, ele está sendo escoltado por um fator de elongação que está ligado a GTP e nós vamos ver agora numa animação o que vai acontecer então nessa etapa. Esse RNA transportador escoltado por esse fator de elongação tem um anticódon que não é complementar a esse códon. Então, não vão se formar pontos de hidrogênio estáveis aqui e esse fator de elongação vai remover, então, esse RNA transportador que seria o errado. Agora, vamos ver a entrada de um RNA transportador que vai ter o anticódon complementar ao códon. Vão se formar pontos de hidrogênio, essa estabilização vai promover a clivagem do GTP e aí, então, o fator de elongação sai, aproximando agora esse aminoácido mais em relação ao aminoácido anterior.
Agora, então, vai conseguir ser formada aqui uma ponte, né, covalente, uma ligação covalente entre esses dois aminoácidos, que é a ligação peptídica. Assim que acontece a ligação peptídica, a subunidade maior se desloca, chega então o fator de elongação, que vai puxar a subunidade menor para a retomada aí do ribossomo, e nesse momento, então, o fator de elongação consegue sair e vai expor um próximo sítio que vai receber um novo aminoácido RNA transportador, vai acontecer ligação peptídica e assim a etapa vai seguindo sucessivamente. Nesse momento, então, nós podemos utilizar desse slide para fazer duas observações interessantes. A primeira dela é a seguinte: esse sítio que está recebendo o aminoácido RNAT novo, que está chegando para a síntese proteica, é o sítio chamado de sítio A, em alusão a aminoácido RNAT. Esse sítio do ribossomo que está ligado ao RNA transportador que está carregando o peptídeo é o sítio P, em alusão a peptidil RNAT. E aqui nós temos um sítio em que vai acontecer a saída do RNA transportador que já deixou seu aminoácido para síntese. Esse sítio é o sítio E de exit. Essa é uma observação que a gente tem que perceber nesse momento. A outra observação é a seguinte: a partir do momento que o primeiro AUG foi reconhecido no início da síntese, os próximos nucleotídeos desse RNA mensageiro vão ser lidos a cada 3 nucleotídeos, né? Formando então um conjunto contíguo e não sobreposto de códons como esse que nós estamos vendo aqui. Então, a partir do primeiro AUG, os próximos nucleotídeos vão ser lidos formando códons. Isso é o que nós chamamos de janela de leitura. A partir do momento que nós conhecemos a janela de leitura usada por um RNA mensageiro, nós conseguimos saber também qual é a sequência de aminoácidos que aquele RNA mensageiro está codificando. E nós sabemos isso porque desde a década de 1960, alguns pesquisadores conseguiram decifrar exatamente, decodificar exatamente qual era o aminoácido trazido para a síntese quando cada códon específico era lido durante a síntese proteica. Ou seja, eles conseguiram decifrar o código genético. E a partir então desse momento, nós conseguimos conhecer o código genético lendo tabelas como essa daqui. Existem várias tabelas do código genético, essa é apenas uma forma de representar em tabela o código genético. E nesse momento aqui, eu gostaria de apresentar para vocês como que nós buscamos os códons aqui nessa tabela. Vamos tomar como base o códon AUG. O A, né, o nucleotídeo A, é o primeiro nucleotídeo desse códon. Esse A nós vamos buscar nessa coluna aqui, definindo então a linha em que nós vamos procurar o nosso códon. Então nós definimos essa linha pela letra A, que é o primeiro nucleotídeo desse códon. O segundo nucleotídeo do códon AUG é U. Nós vamos procurar então a seleção das colunas através do segundo nucleotídeo. Então nós vamos selecionar essa coluna, a coluna do U, que seria o segundo nucleotídeo do nosso códon. Então nós selecionamos esse quadrante para buscar o nosso códon AUG. E aqui dentro nós vamos selecionar o terceiro nucleotídeo através dessa linha e chegamos aqui então ao códon AUG e percebemos que esse códon codifica o aminoácido metionina. Uma outra análise interessante que nós podemos fazer nesse momento aqui é em relação à quantidade de códons existentes. Nós sabemos que existem 64 diferentes códons existentes, formados pela combinação aí dos nucleotídeos. Mas esses códons codificam apenas 20 aminoácidos que são encontrados no nosso organismo. Isso acontece porque, na verdade, 2 ou mais códons conseguem codificar o mesmo aminoácido. Por exemplo, a alanina ela é codificada por 4 códons, a arginina é codificada por 6 códons e assim por diante. Só 2 aminoácidos são codificados por códons específicos, a metionina, que é codificada por AUG, e o triptofano. Essa característica do código genético é chamada de degeneração do código genético. Então, o código genético é degenerado, ou seja, ele é redundante, porque mais de um códon, 2 ou mais códons codificam o mesmo aminoácido, mas ele não é ambíguo, né? Sempre que a gente tiver o códon UU, o aminoácido codificado vai ser fenoanalina, ou seja, não vai ter uma codificação ambígua, tá? Mas mais de um códon, 2 ou mais códons, podem codificar o mesmo aminoácido. Agora vamos pensar um pouquinho em relação às causas moleculares disso. O que poderia explicar a degeneração do código genético? A primeira causa que nós podemos elencar é essa aqui. Mais de um RNA transportador pode carregar o mesmo aminoácido. Aqui nós estamos vendo, então, 2 RNAs transportadores que têm anticódons diferentes, portanto, são 2 RNAs transportadores distintos, carregando o mesmo aminoácido, mas, como eles têm distintos anticódons, eles vão reconhecer distintos códons, ou seja, 2 diferentes códons estão codificando
o mesmo aminoácido. Essa é uma das razões da degeneração do código genético, mas não é a única, ela não consegue explicar sozinha toda a degeneração que nós observamos no código genético. A segunda explicação, então, que vai se unir aqui, é em relação ao emparelhamento oscilante entre a terceira base do códon e a primeira do anticódon. Vamos entender melhor o que isso significa acompanhando esse slide aqui. Então, aqui nós temos a representação de um códon, de 5' para 3', e aqui do anticódon. Está havendo aqui o emparelhamento por pontos de hidrogênio entre códon e anticódon. Sempre que nós temos emparelhamento de ácidos nucleicos, é porque uma das fitas está numa orientação e a outra está num sentido antiparalelo, numa orientação antiparalela. Por isso, o códon está de 5' para 3' da esquerda para a direita e o anticódon 5' para 3' da direita para a esquerda. Outra característica que vale a pena a gente mencionar agora é que, por definição, por convenção, a gente sempre vai ler um ácido nucleico de 5' para 3'. Então, essa vai ser a primeira posição do códon, essa a segunda e essa a terceira do códon. Aqui vai ser a primeira posição do anticódon, essa a segunda e essa a terceira. Muito bem, agora vamos entender o que é o emparelhamento oscilante aí entre a terceira posição do códon e a primeira do anticódon. É um emparelhamento que vai ficar ora sendo formado, ora não sendo formado, tá? Então, as duas primeiras posições do códon, com as duas últimas do anticódon, são posições fixas, que vão formar pontos de hidrogênio estáveis e vão formar aí uma ligação fixa. Essa terceira posição aí do códon e a primeira do anticódon vão formar emparelhamento oscilante. Ora vão se formar pontos de hidrogênio, ora não. Esse emparelhamento oscilante permite, então, que emparelhamentos não convencionais sejam formados nessa posição. Por exemplo, se tivermos um G aqui nessa posição do anticódon, ele vai emparelhar com C, como é o emparelhamento convencional, mas ele aceita também emparelhamento com U. Tá? Se nós tivermos a inosina nesse mesmo sítio, que é uma modificação da adenina, ele vai emparelhar com U, mas também aceita o emparelhamento com C. Isso responde, então, por muito da degeneração que nós observamos em relação à terceira base do códon. Se nós olharmos aqui de novo para a tabela do código genético, nós vamos ver que realmente, mantendo as duas primeiras posições e trocando a última do códon por U ou C, nós não modificamos o aminoácido codificado. Muito bem, agora vamos fazer uma outra análise. O que acontece com a nossa síntese proteica se chegar lá no sítio A do ribossomo um códon como esse, o AA, ou um códon como esse, o AG ou o GA? Existe algum aminoácido que chama FIN? Não, não existe, tá? Então, o que vai acontecer aqui nesse momento é que esses códons não vão ser reconhecidos por nenhum RNA transportador. Na verdade, quando um daqueles 3 códons for colocado aqui no sítio A do ribossomo, vai ser formado uma associação aí com esse fator proteico, que na verdade mimetiza um RNA transportador, mas é uma proteína, né, que vai então se associar a esse códon, que é chamado de códon de parada de tradução. Por quê? O que ele vai promover? Assim que esse fator proteico chegar aqui, o ribossomo, o RNA ribossômico 28S, que é a ribosima, vai usar uma molécula de água, clivar essa molécula de água e vai romper essa ligação covalente aqui do peptídeo, interrompendo então assim a síntese, liberando o peptídeo e todos os demais componentes aí da nossa síntese proteica. Essa é a etapa que nós chamamos de etapa de terminação. Muito bem. No próximo slide, nós conseguimos analisar de maneira resumida as 3 últimas etapas que nós discutimos sobre a síntese proteica. Então, aqui é a iniciação, aqui é a elongação da cadeia polipeptídica e aqui a etapa de terminação. Nós percebemos, quando olhamos esse slide, que, na verdade, então, apenas uma pequena região do RNA mensageiro, aquela que fica restrita, que fica delimitada pelo AUG, que é o start códon, pelo primeiro AUG que é lido aqui na sequência, e pelo stop códon, que é um daqueles 3 códons de parada, essa região é efetivamente a região codificadora, a região que vai ser traduzida numa sequência de aminoácidos. Aquela região que antecede o start códon é, na verdade, uma região não traduzida, cuja sigla é UTR, e como ela está, então, para a extremidade 5' dessa molécula, essa vai ser a 5' UTR. Por outro lado, aquele segmento que fica entre o stop códon e a cauda poli-A é chamada de 3' UTR. Bem, pessoal, então dessa maneira nós vimos as 4 etapas aí da síntese proteica e nós podemos lembrar nesse momento que algumas sínteses proteicas são feitas por polirribossomos livres no citosol, mas outras
outros processos de síntese proteica são realizados, então, por ribossomos associados ao retículo endoplasmático. E na próxima aula nós vamos ver, então, o que faz o direcionamento de parte da síntese proteica para o retículo endoplasmático, enquanto o restante fica lá ocorrendo no citosol. Obrigada e até mais!